Agora o nome de Abrão é mudado, o nome de Sara é mudado. Meus irmãos sabem, conhecem essa história e sabem muito bem o que acontece diante de tudo que eu falei. Por quê, irmãos? Pode passar. O fator tempo não determina o fim do processo, mas é o propósito que determina o cumprimento das promessas de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família e na história da primeira igreja batista em Bom Sucesso. Se você acha que 105 anos é muito, para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é... Pastor, se prepara que tem 1000 anos ainda para caminhar. Tem muito tempo para caminhar. Se você acha que a sua história terminou, eu quero dizer para você que o fator que muitas vezes para nós é determinante, ele não determina o fim do processo, mas é o propósito que determina o cumprimento das promessas, o sim e o amém de Deus na sua vida, na minha vida, na sua vida. E por que você deve pensar desse modo? Em primeiro lugar, para que não sejamos reféns das circunstâncias da vida. Tá sol, eu estou bem. Tá chuva, eu não estou bem. Tá frio, não tá legal. Tá calor, tá tudo muito bem. Irmãos, as circunstâncias desse mundo nos fazem pensar em desistir. Eu falava um tempo atrás lá na igreja que se nós pararmos para pensar antes de pandemia, o problema era a violência na rua e o mosquitinho da dengue em casa. Era melhor morrer. Hoje nós temos a pandemia ainda. E vou abrir um parênteses aqui, se o pastor me permite. Deus não falou para ninguém que a pandemia vai acabar, mas Deus falou para todo mundo na sua palavra que Ele também é o dono da pandemia, porque Ele está acima do bem e do mal. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele está no trono e Ele quer despertar o seu povo, que nada nem ninguém, nem vida, nem morte, nem criatura alguma, nem pandemia alguma pode separar eu e você do amor que está em Cristo Jesus. Ou seja, não são as circunstâncias que dão a direção na nossa vida, mas é o propósito de Deus que nos faz saber que nós somos mais do que vencedores. Ele que nos amou. Teremos tribulações sim, adversidade sim, assaltos sim, mas maior é o que está em nós do que o que está lá fora. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas uma coisa é certa: as circunstâncias não podem te fazer refém, porque o que Deus tem para fazer na sua vida, se você está aqui, e se você pode dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, saiba que você tem ainda algo a trilhar com Ele. Eu quando olho esse capítulo, quando fala que haveria alguma coisa difícil para o Senhor, você pode perceber que no capítulo 18 há uma aparição dos anjos. Irmãos, eu vou dizer um negócio muito louco para os irmãos, desculpa a palavra, mas é que se aparecer anjo para mim hoje, eu saio correndo. E olha que já apareceu. Eu acho que já contei isso aqui da outra feita. Nós íamos para uma oração na madrugada, e eu já estou há 18 anos naquela região. E numa daquelas feitas de andando, eu ia passar por uma ponte que não caiu, e eu lembro que parou um ônibus branco, e abriu-se a porta, e o motorista disse assim: Pastor Marcos, hoje eu que vou te levar no culto de oração. Eu entrei naquele ônibus, eu só e aquele homem. Não era homem não, gente. Ele me deixou em frente à igreja, ele me deixou na igreja. Já se passaram mais do que 20 anos, porque eu faço 20 anos agora de ministério pastoral. Eu lembro o rosto dele, eu lembro a cor do ônibus, mas eu nunca mais vi esse sujeito. Nunca mais. Porque as circunstâncias não podem nos parar, a pandemia não vai nos parar, a adversidade, o desemprego, o problema, a saúde, nada disso vai nos parar.
porque o nosso Deus, até os seus anjos, Ele dá ordem ao teu, ao meu, ao nosso respeito. Segundo lugar, porque o fator tempo não determina o fim do processo, mas é o propósito que determina o cumprimento da promessa. Segundo lugar, você tem que pensar assim: para que os tempos e estações de nossa vida ou da sua vida sejam apenas um lugar de passagem. Irmãos, a nossa vida é feita assim, de deserto, vale e bonança. Se você parar para olhar direitinho, são desertos, vales e bonanças. Fica assim, é um ciclo. E quem gira esse ciclo é o próprio Deus, para te ensinar, para te fazer crescer, para você florescer. A irmã testemunhou aqui o deserto, o vale que ela passou quando estava no hospital, mas ela passou pelo vale, assim como você está passando pelo vale. Eu vou dizer, nunca ore ao Senhor agradecendo porque você está, agradeço porque você está passando, porque se você agradecer que está, você vai continuar lá, tá? Porque deserto, porque vale é lugar de ensinamento. Por exemplo, no deserto você vê um monte, mas você está sozinho, escassez, frio, calor, tempestade, areia, nada à tua volta, sede, fome. É a hora que você quer ajuda e não tem ninguém para te ajudar. Mas se você colocar os teus olhos fitos naquele que está no monte, que é Deus, você com certeza chega lá. No vale você não consegue ver o deserto, você só consegue ver a subida íngreme tão difícil para chegar no monte. Mas se você olhar para os montes e falar, ainda que seja íngreme, ainda que seja difícil, mas é de lá que vem o meu socorro, porque o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, o meu socorro vem dos montes. Você sai do vale, porque a tua direção está naquele que está no monte. Mas o que fazer quando chega no monte? O que determina o tempo de você, a tua estadia no monte, no tempo de vitória, no tempo de sobejar, é a tua fidelidade a Deus. Deserto, preparação, vale, preparação, monte é aquele tempo maravilhoso. Irmãos, quando eu falo isso, pastorzão, eu lembro de Paulo falando, Senhor, eu conheci um homem que viu coisas inefáveis. Ele viu o céu, o terceiro céu. Você sabe quem foi esse homem? Você sabe, pastor? O próprio homem que conta, Paulo. Coisas que ninguém é digno. Irmão, deixa eu falar um negócio aqui, pastor. Eu fico pensando às vezes no que a Bíblia, eu volto já porque eu estava falando, de tantas lutas que a gente tem. Me pego às vezes naquele texto que fala assim, ó, Jesus falando, vinde benditos de meu Pai para o gozo. Isso é coisa minha. Eu me imagino, Rodrigo, Jesus dando aquela olhadinha quando está falando isso para mim, e falando assim, ó, venha bendito de meu Pai. Quando ele dá aquela olhadinha para mim, o Senhor Jesus, na hora, o que eu não conheci em parte, eu vou conhecer por completo, dá aquele clarão, e ele dá aquela olhadinha assim, dizendo assim, com o olhar, você está entendendo porque tu passou aquilo tudo? Você está entendendo porque tanta luta? Você está entendendo porque tanta adversidade? Tu está entendendo porque tanto crescimento? Ele dá aquela olhadinha assim. Às vezes eu choro sozinho, lembrando disso, e pensando nisso, imaginando, que alegria em o Senhor olhar para o nosso rosto e falar, vem bendito, porque o que está preparado desde você até existir, com tanto carinho, está aqui, pronto. Por isso não se turbe, não devia ficar preocupado com o teu coração, porque isso aqui está sempre pronto, sempre esteve pronto para você. Irmãos, existem deserto, vale, bonança, mas o que determina a estadia na bonança é a tua fidelidade a Deus. Se fores fiel no pouco, no muito te colocarás. E se continuar fiel no muito, a Bíblia ensina que você permanecerá assim. Não é o fator tempo que determina o fim, não, do processo, não.
mas é o propósito, porque os pensamentos de Deus são mais altos. O irmão relatou aqui, resumidamente, mas eu fico a imaginar, quando parte do coração de Deus ao coração de alguém, na PIB do Rio de Janeiro, de começar um trabalho nesse lugar, nem escrito direito era, bom sucesso, agora é bom e é sucesso, amém, irmão? E aí, a coisa começa a acontecer. Irmãos, não tem dificuldade quando a coisa é de Deus, não tem esforço. Vai. Pega a experiência de Adão antes de cair. Não tinha chuva antes da existência de Adão e Eva, era um sereninho. Mas quando vem Adão e Eva, Deus faz o homem, começa a ter trabalho, ter chuva, mas não era cansativo, não tinha enfado, não tinha canseira, era prazeroso, era justo. Irmãos, quando as coisas são de Deus, até porque o jardim do Éden, eu tenho aprendido que é o jardim de sonhos de Deus para a nossa vida. Deus todo dia ao entardecer vinha conversar com Adão e falava assim: está tudo bem aí? Tem alguma coisa mais para acrescentar? Está nas suas expectativas? Porque o nosso Deus é o Deus que traz existência que não existe, para abençoar a vida da Joyce, para abençoar a vida do Rodrigo, para abençoar a vida do Marcos. Eu mereço também abençoar a vida do pastorzão. Então nós precisamos entender que os tempos, as estações na nossa vida, sejam quais forem, é só de passagem. Mas a bonança Deus separou para aqueles que nele esperam. 1 Coríntios 2,9 fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para eu, para mim, para você.